Mais um dia, mais um estudo poderoso. Eu quero te agradecer, como eu sempre vou te dizer. Eu valorizo o teu tempo e obrigado por estarmos aqui em mais uma transmissão ao vivo. A você que está assistindo ao vivo agora, já deixa o seu like, ativa o seu sininho, continua comigo nessa jornada. Hoje nós entraremos no capítulo 21. Eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Compartilha e vamos começar. Aperta o cinto que hoje está muito poderoso. Vamos nessa? Toca aqui. Agora, vamos nessa para mais um estudo poderoso. Hoje, com o capítulo 21, nós trataremos nesse capítulo algo muito profundo também, porque o texto vai mostrar que Deus, ele aqui, não olha apenas para o que a pessoa faz externamente. De novo, ele vai pesar o coração, ele vai medir o coração das pessoas. Vai confrontar aqui mesmo aparências religiosas. E como o mundo está cheio de pessoas religiosas e pouco de Deus e mais religião, tá? Vai falar sobre o orgulho, sobre a pressa, sobre o desejo sem governo e sobre a falsa sensação de controle, certo? Ao mesmo tempo, aqui no capítulo 21, Deus ele vai exaltar a justiça, a prudência, vai exaltar a diligência, a generosidade e o alinhamento com a vontade de Deus. É um capítulo que vai nos mostrar aqui que não basta apenas parecer bom aos próprios olhos. O coração precisa estar certo diante de Deus. Então aqui nós precisamos de um alinhamento. Então talvez hoje, talvez se você se permitir, se eu me permitir, nós entraremos num alinhamento profundo. Então já começa compartilhando, comenta de onde você está assistindo e vamos nessa, aperta o cinto que entraremos numa profundidade absurda hoje, tá bom? Bloco primeiro vai do versículo 1 ao 8º. Antes de tudo, a gente vai ler o título que diz assim: Deus controla o coração dos reis. Aqui vai falar sobre autoridade. Autoridades. O versículo primeiro diz assim: O coração do rei é como o ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Concordo. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga as motivações mais íntimas. Tratamos isso no capítulo passado, que Deus ele prova o coração do homem, certo? O homem até fala, diz, se apresenta, projeta a sua imagem, mas quem avalia o coração, as motivações mais íntimas é Deus. E ainda, lembra que aprendemos ontem que Deus dá a pessoa, algumas pessoas discernimento e essas sabem tirar as motivações mais íntimas do ser humano? Mas de tudo, o dono desse poder é Deus mesmo. Versículo 3: Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Quer saber quem é ímpio? Quem pratica impiedade? Alguém que tem um olhar altivo, um olhar arrogante, coração arrogante. É um sinal claro de quem pratica impiedade. Aí você vai ter outros códigos, como, por exemplo, tentar admoestar, tentar corrigir, aí você vai ver que essa pessoa vai virar uma onça, tá? Versículo 5. Os projetos bem elaborados do homem, trabalhador, redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. O plano bem elaborado, o projeto bem elaborado. E quando esse homem tem um objetivo firmado, os olhos no objetivo, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, ele tem uma grande chance de prosperar, de ter o projeto chancelado, está escrito. E quando ele cai, ele não fica no chão prostrado, não, ele é levantado, porque ele ama a sabedoria. O desesperado, por sua vez, que não tem projeto, ele acaba na miséria. Versículo 6. A riqueza conquistada mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. Versículo 7. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-lo, porque se negam a fazer o que é certo. Versículo 8. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. Esse bloco foi bem autoexplicativo. Aqui trouxe algo bem detalhado, eu li com cautela, ali mais pausadamente, para nós entendermos aqui a diferença entre o ímpio e a diferença entre o justo. O ímpio ele pratica violência, insensatez, arrogância, né, olhar altivo. O justo, por sua vez, ele sabe o caminho, ele sabe qual o melhor caminho ele tem. Porque no final das contas, Deus não pesa apenas as ações, ele vai pesar as intenções, porque ele sonda o coração. E nem tudo que parece certo aos nossos olhos foi aprovado no céu, foi assinado pela caneta de Deus. Né? Nem tudo que parece. Tá bom? Versículo
9, entraremos no bloco 2, do 9 ao 16. O 9 diz assim: é melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Quem que suporta mesmo, de verdade? Aqui está dizendo que prefere morar numa casa, num barraco, do que morar numa mansão com a mulher assim. A alma do ímpio, versículo 10, anseia por praticar o mal. Aos seus olhos ninguém merece bondade, ou seja, só maldade, só destruição, só coisa ruim. Esse é o olhar de quem pratica o mal. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha a sabedoria. Quando o sábio recebe a instrução, obtém pleno conhecimento. Mais uma vez ele fala, salvo engano, no capítulo antepassado, fala que quando você castiga publicamente alguém que praticou um ato ruim, né? Quem está ali desajuizado, ele toma consciência. E aqui está dizendo de novo, quando o zombador está sendo castigado, a pessoa inexperiente, ou seja, o sem juízo, ele ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, ele obtém pleno conhecimento. Versículo 12, o justo observa a atitude dos ímpios e o faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Eu acredito que é uma obrigação do governo, do Estado, suprir a necessidade dos pobres, tá? Porém, a gente pode influenciar na nossa bolha as pessoas que mais precisam e que estão à nossa volta. A gente não tem como curar a pobreza do mundo, nem tem a possibilidade de tirar a riqueza de todos os ricos, como já foi dito outrora, pegar os mais ricos do mundo e dividir a pobreza, dividir com todo mundo. Vai durar essa provisão, dura 1 ano, 2 anos no máximo, e as pessoas voltarão para a pobreza, porque a pobreza não é, né, uma condição porque não sabe acumular, é porque dentro das pessoas, infelizmente, tem coisas, tem padrões errados, e isso leva à pobreza. E aqui em Provérbios vimos vários. Eric, você está afrontando a pobreza? Não. Entenda, estou dizendo que algumas pobrezas é por causa, por exemplo, de uma pessoa que é preguiçosa, e está escrito, tá bom? E ainda está dizendo que nós temos que ajudar essas pessoas, então temos que ouvir a sua súplica. Ouvindo, no dia que nós precisarmos, alguém vai ouvir a gente, porque Deus vai dar ordem a essa pessoa para ouvir a gente quando a gente precisa, porque quem faz para o homem é como se estivesse fazendo para Deus. Quem ajuda um pobre, um coitadinho, está ajudando um filho de Deus. Isso está escrito também. Versículo 14. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Aqui é sobre como você ganhar alguém, mas não de forma maliciosa, de forma errada, mas de forma, digamos que, tratando aqui de relação com autoridades, por exemplo. Você representa alguém e você precisa se apresentar diante de determinada autoridade, mas você nunca se apresentou para aquela autoridade e a pessoa que representa aquela autoridade em determinado lugar falou mal de você. E a autoridade nem sequer te ouviu para saber se você é realmente aquela pessoa ruim. E aí você precisa um dia, chegou um momento e você precisa ir àquela pessoa. Você pode entregar um presente. Você pode entregar que esse suborno aqui é comparado a um presente, não é o suborno de você subornar alguém. É um presente para você firmar a ponte, estreitar o laço. Você não vai pedir nada, mas você vai ter um acesso diferente, tá? Versículo 15. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes. Entretanto, isso apavora os perversos, porque não gostam de justiça. Quem gosta de justiça é justo, caminho de justiça. Versículo 16. A pessoa que desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá. É forte. Bloco 3, versículo 17 ao 24. 17 diz assim: quem se entrega desvaradamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. Se entrega desvaradamente aos prazeres. Aqui, salvo engano, tem um pecado chamado, acho que não é avareza, não, é lascívia, não, meu Deus. Eu esqueci a pessoa que quer viver de prazer o tempo. Hedonismo. Eu acho que, salvo engano, é hedonismo o termo. Pessoa hedonista, que vive pelo prazer. Então, se entregar desvairadamente aos prazeres passa necessidade. Quem se apega ao vinho, à bebida e à carne gorda, ou seja, a glutonaria, nunca vai ser rico. Vai perder muito dinheiro mesmo. Versículo 18. O perverso servirá de resgate para o justo, e o traidor no lugar do fiel. Aí é top demais.
Versículo 19. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Imagino como é morar com uma pessoa assim. Versículo 20. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, por sua vez, entretanto, engole tudo que pode no instante. Isso aqui é poderoso. E realmente, quando você vai na casa de um rico, sábio, tem tudo acumulado. Você vai até no almoço e vê, você imagina, né, que na hora do almoço é um banquete extravagante para perder comida, muito pelo contrário. É comum irmos na casa de ricos e ver o básico. É o almoço? É o básico. Já é contado quantas pessoas almoçarão. 3, então aqui é almoço para 3 pessoas. Só que algumas pessoas acreditam que na casa do rico tem que ter banquete, tem que ter desperdício. Mas o desperdício não torna ele jamais rico, porque aqui está escrito. Porque ele se apega a necessidades, prazeres desnecessários. E gosta de comer muita carne gorda, muito vinho. Não vai ficar rico. E aqui está escrito. Versículo 21. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. Versículo 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza que eles confiam. O sábio é poderoso demais, viu? Sai de baixo. Você, a partir de hoje, vai tremer as estruturas, viu? Cuidado quando você passar nos lugares, para você não entrar em contendas, porque as pessoas vão passar a não te suportar. Porque a tua luz, a tua visão vai revelar as trevas na vida de muita gente. O que você está buscando aqui, o conhecimento que você está buscando aqui, você vai ser chamado de chata ou de chata. Por quê? Porque vai incomodar as trevas. Quem é luz incomoda a treva. Então, não se espanta quando alguém começar a te olhar atravessado, não. É porque está buscando sabedoria. Ah, mas tu nunca mais foi na reunião que deveria ter ido, que todo mundo estava lá, só você não estava. Mas esqueceram de te perguntar o porquê você não foi. Eu não fui porque só tinha escarnecedor, só tinha zombador. Por isso que eu não fui, ainda que seja, por exemplo, uma reunião familiar. Acontece isso, tá? E às vezes a pessoa, por um ato de sabedoria, pode ser julgada. Então eu quero abrir teus olhos, que a sabedoria vai incomodar muita gente. Te dá a diferenciação mesmo nesse mundo. Versículo 23. Quem reflete antes de falar evita muito dissabores e sofrimentos. Versículo 24. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele age no ardor da sua arrogância. É a pessoa que é insensata. Vamos fechar agora com o último bloco, que vai do 25 ao 31, tá? E eu quero perguntar a você, tá gostando? Você tá gostando dessa mensagem? O que é que tem que fazer quando tá gostando? Deixa um like, benção. Curte aqui, deixa um comentário também, já compartilha com outras pessoas que precisam entender sobre isso hoje. Versículo 25. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato a mão no trabalho. Ah, eu desejo ter uma Ferrari, eu desejo ter uma casa na praia, mas não sai porque ele disse que lá fora tem um leão. Só anda de braço cruzado, um amante do sono. Não vai, só vai ser sonhador mesmo, sonhadora. Versículo 26. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. Aqui eu vejo aquela pessoa que diz assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar rica. Aí, sabe que quem concede riqueza a Deus, e fala assim, e Deus vai ver, eu vou ajudar muitos pobres. Acha que Deus é enganado por um coração soberbo e arrogante. A primeira coisa, é a mesma coisa alguém que faz a primeira tatuagem. A tendência é fazer ali uma tatuagem bíblica, né? É uma tatuagem espiritual, porque é o medo de fazer uma coisa que contraria muitos, né? E eu tenho tatuagem, eu lembro que a minha primeira foi assim também, tá? A mesma coisa é alguém que deseja riqueza sem saber como desejar, porque muitos oram, não recebe, poucos oram e recebem, porque ora de forma eficaz. Aí deseja a riqueza e fica, é Deus. Aí fala, né, achando que está enganando. É tipo assim, deixa eu falar aqui o que eu estou pensando, vai que Deus escute. Ó, eu quero ser rico, e quando eu ficar rico, eu vou fazer isso e só faz falar. Só faz falar. Mas aqui é o que está dizendo, ele só deseja, mas o coração está longe do que está sendo dito. Enquanto isso, o justo está ganhando um pouquinho, está granjeando isso aqui e está dividindo para 20 isso aqui que ele granjeia.
Enquanto o desejoso só está desejando. Por isso que Deus observa a fidelidade num pouco de alguém. Aí ele se torna cada vez fiel mais no muito. Porque a pessoa, da mesma forma que agiu com as micro decisões e as microações, nas macroações e macro decisões, agiu do mesmo jeito. Logo, o que acontece? Grandes resultados. O extraordinário. O extraordinário nada mais é do que o transbordo. É o super transbordo. Transborda demais. Imagina essa xícara jorrando o café. E quanto mais bota, quanto mais bebe, mais café aparece, mais café jorra. Isso aí é o extraordinário. Agora, porque está repartindo o que está granjeando. E não está só desejando, dizendo o que vai fazer. E a maioria das pessoas que falam isso não fazem. As pessoas desejam riqueza, desejam grandes coisas, não querem nem sequer pagar o preço e nem sequer sabem fazer a meditação exata daquilo do que deseja. Isso é muito perigoso. Tá? Versículo 27. O sacrifício dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecidos com más intenções. O ímpio não vale nada, aqui já está escorraçando o ímpio. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. Ah, eu sou confiante, eu tenho autoconfiança. Mas só quem fica no caminho, meu irmão, vou falar agora como um bom baiano, só quem fica no caminho, pai, é justo. Entendeu? Até diz que sabe, que faz e que não sei o quê, mas só quem permanece no caminho, pai, é justo. É só o justo. A brincadeira é só para você entender, mas realmente, as pessoas dizem que têm confiança e que bebê, mas na hora que precisa, chamam o justo para tentar resolver, para orar, para fazer, para dar conselho, mas tá tudo bem, tudo bem. Queira ser chamado por alguém para dar conselho, e quando alguém te chamar, te requisitar para um conselho, para uma ideia, é porque ele viu sabedoria em você. Em outras palavras, ele tá te chamando de sábio, tá te chamando de sábia. Agora, porque o teu comportamento não engana as pessoas. O teu comportamento é compatível com aquilo que você fala, tá? Versículo 30, já estamos finalizando. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga se opor à vontade do Senhor. Eu vejo pessoas que se auto-intitulam intelectuais e vivem na merda, na miséria, porque não querem reconhecer o poder de Deus. Acha que sabe que tem isso, que tem aquilo, que tem os paranauê, mas não tem confiança, não tem nada que pode se opor à vontade de Deus. Se Deus diz que é assim, é assim. Se diz que é não, não tem como mudar o rumo da história. Para finalizar, o versículo 31 diz assim: o homem pode preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Aqui quebra poderosamente as pernas, literalmente, do homem que é autossuficiente, do homem que se acha autossuficiente, do homem que se acha que detém o poder, o conhecimento, que sabe das coisas. E aqui quebra aquilo que a humanidade hoje está cheia, que é chamada autossuficiência. É muito de si e pouco de Deus, tá? E Deus, ele tem desejo, ele tem prazer quando alguém se quer buscar a sabedoria, algo que pertence a ele. Tem prazer, ele entrega mesmo. Por isso que a sabedoria está gritando nas praças públicas. E que nós mais um dia possamos entender nos mínimos detalhes. Alguns conhecimentos parecem repetidos. Você percebe como o discernimento no dia é diferente? Por isso que eu amo Provérbios. Eu tenho um prazer, eu me deleito em estudar Provérbios todo dia da minha vida. E cada estudo, cada aprendizado são novos discernimentos, novas interpretações, novos conhecimentos, mais poder, mais graça. O que é que aprendemos hoje? Núcleos centrais. O primeiro eixo fala mais uma vez que Deus ele pesa o coração. Ele é o único que perscruta aquilo que a aparência externa demonstra, certo? Ele dentro, ele vai mais profundo. Ele traz a motivação do coração e não deixa ninguém ser enganado. O segundo eixo é que a justiça vale mais do que a aparência religiosa. E hoje está difícil mesmo viver, né, viver para Cristo, o cristianismo com a religiosidade imperando. Sempre existiu, foram a própria religiosidade que matou Jesus. Mas hoje está pior. Tem muita gente morrendo
por conta de línguas de religiosos. Mas eu não vou entrar nesse tema não, que é muito polêmico e eu gosto, certo? Eu gosto do cristianismo, mas eu combato alguns comportamentos, tá? Eu não tô isento disso não. Eu me pego a todo momento me questionando o que é ato primeiro meu religioso e o que é ato espiritual. Porque pra gente julgar o irmão, julgar a trave que está no olho dele, tem que tirar o argueiro que está no nosso. Então a gente tem que se perguntar, isso é autoconhecimento. O terceiro eixo é sobre paz, que nós vimos, sobre sensibilidade e compaixão. Falamos também sobre os governos dos desejos da fala. Fala que o sábio também, nesse capítulo, ele preserva, o tolo, por sua vez, ele consome, o sábio guarda, acumula para a hora certa. O tolo, ele desperdiça, ele come de vez. E vimos um exemplo com a comida lá, né? O sábio, ele guarda, o tolo, ele come tudo de vez, tá? Então vimos uma preparação para uma soberania, vimos uma preparação para uma vida esplêndida, para uma vida transbordante, superabundante. E são códigos que encontramos somente em Provérbios, é que vai trazer esse resultado para a nossa vida. Eu quero finalizar apenas com uma pergunta mesmo, que diz que vai te tocar assim, tá? Você tem trocado justiça prática por aparência espiritual? Vou repetir. Você tem trocado justiça prática por aparência espiritual? A justiça prática é você, diante de um problema, você buscar de Deus a resposta e Ele dá, Ele fala, Ele fala. Ele fala por meio da sua palavra, por meio de pessoas, por meio de várias coisas. Mas a aparência espiritual é aquilo que é à luz, por exemplo, da doutrina de determinado templo religioso. E é diferente, justiça prática de aparência espiritual. Então, pensa nessa pergunta e você vai entender depois com a resposta que você mesmo vai ter. Eu quero que você escolha o que é certo, o que é aprazível, o que traz virtude. E o que traz virtude é a justiça na prática mesmo. Tá? Fechamos mais um capítulo de Provérbios, hoje no capítulo 21. Aprendemos aqui que uma vida sábia não é uma vida de uma pessoa que faz muita coisa, não. É a vida de quem anda com justiça apenas. Quem guarda o coração, quem governa os desejos, quem segura a língua, quem preserva o que construiu, o que lutou, tá bom? E também lembra pra gente que a vitória, ela não só nasce da preparação humana, mas do favor e do governo do Senhor. É quem chancela os planos, é quem dá, né, concretude aos planos e finalização de planos. Se essa mensagem falou com você, deixa um like, comenta, qualquer comentário que você te deixar e for pertinente, eu posso fazer um vídeo diferente desse, um vídeo que não tem nada a ver com provérbios, mas tem a ver com a sua mensagem, tá? Eu quero agradecer a você, porque eu valorizo de verdade o seu tempo. Obrigado por chegarmos até aqui, mais um dia, mais um estudo, e eu quero te pedir até o final a tua presença. Eu conto com a tua presença, porque eu tenho certeza que nós cresceremos junto e transformaremos a nossa sociedade, transformaremos o nosso país, transformaremos o mundo. E nós deixaremos um legado. E o legado vai existir porque nós optamos por sabedoria. Shalom para você, que Deus te abençoe e amanhã estamos juntos, de mãos dadas. Forte abraço.